Com certeza. E aqui acho que é muito bom desmistificar um pouco a visão. Mas o 5G vem para substituir todo o resto e vai matar a fibra, vai matar a banda larga, assim por diante. Até porque a brincadeira é que 5G é excepcional. De fato, vai ter uma capacidade de transmissão que é incomparável com as outras gerações anteriores. Ele pula algumas ordens de magnitude, tanto em velocidade quanto em capacidade de número de usuários. Porém, ele traz consigo uma outra coisa que as pessoas às vezes prestam muito pouca atenção. Para o 5G funcionar, ele precisa de um backhaul, que é toda a conectividade física até as antenas, estupidamente maior do que no passado. Então, paradoxalmente, para o 5G funcionar, eu preciso de muita fibra. Muita fibra. Eu não consigo, na maioria dos casos, atender uma antena 5G com um par de cobre, que você atendia no caso do 4G. Em boa parte dos casos você tinha redes de 30 mega, 10 mega atendidas por par de cobre. Você, em boa parte dos casos, na maioria absoluta dos casos, não consegue atender com rádio. Existe sim rádio de altíssima capacidade, mas ele vai ser limitado para algumas aplicações, principalmente em função de visada, em função de capacidade de interferência. E o que você vai precisar no 5G? Muita fibra até a antena. E uma segunda dimensão interessante é que também as pessoas não se deram conta que, como as frequências do 5G são muito mais altas, em uma aqui que é o 3,5, que ele já é mais alto que o 2,6, mas as outras são todos os millimeter waves, que você vai para 20, 30 GB e acima, você precisa de um número de antenas muito maior. Basicamente, muito maior. O 5G é para área densamente populada. Área pequena, densamente populada. Então, você fala, mas é possível substituir a banda larga residencial por 5G? Em áreas muito densamente populadas, essa possibilidade até existiria, mas ainda assim o custo por gigabyte entregue, o custo de conexão, ele ainda vai ser muito favorável à fibra. Onde você tem áreas muito pouco populadas e que precisa eventualmente fazer uma cobertura muito direcionada, essa é uma outra possibilidade. Então, curiosamente, você está nos dois extremos, porque, por exemplo, se eu tenho que atender algumas poucas casas com muito alta velocidade, não faz sentido eu passar fibra para atender um número muito reduzido de casas. Aí eu posso ter uma fibra para uma cobertura razoavelmente pequena, ajustada de 5G e cobrir essas casas. Mas na grande maioria das aplicações, você vai ter o 5G como complementaridade da fibra. E o 5G vai depender da fibra. Por isso que a gente tem dito que não vai existir 5G sem fibra da Oi. Porque você vai precisar de fibra no país inteiro. Então, vai existir alguma zona cinzenta entre os dois? Vai. Mas em muito poucos casos. O custo do fixo e da fibra até a casa sempre vai continuar sendo muito menor, tanto para o usuário quanto para a operadora, do que o 5G. Até aproveitando o seu conhecimento, a questão de hoje é você colocar um chip celular, ter um modem, rotear a sua casa, isso funciona no 5G? Funciona, assim como funciona em 4G, mas o custo é muito mais alto. Você vai ter pacotes com limitação de espectro, então com limitação de custo de banda fornecida. Tanto é que basta a gente ver até o próprio ambiente regulatório hoje. Você tem limites de consumo de banda nos planos móveis, você não tem limite nos planos fixos. Por quê? Porque de fato o espectro é um bem escasso, muito escasso. Enquanto na fibra você consegue, com tecnologia ótica, multiplicar várias ordens de magnitude usando exatamente o mesmo meio físico, no espectro não é assim. O espectro ele é um bem escasso. Então, quando você, por exemplo, atende altíssimas velocidades de conexão no 5G, você reduz a capacidade de banda para todo mundo que está conectado. No 4G é exponencialmente pior. Então, por exemplo, no 4G, se eu ocupar a banda com um usuário usando 100 mega, eu trago um estresse para a rede absurdo para os outros usuários, vão usar um pouquinho só. Então, a banda compartilhada é muito pouco eficiente. E na fibra não, a fibra, até porque você tem uma rede física, essa banda não é compartilhada, é uma banda alocada de maneira individualizada.